70% das aposentadorias concedidas pelo INSS estão erradas, criatura. E errada para baixo. Doutora Cristiane, por que o INSS erra tanto? Porque quer errar, porque essa é a ideia, né, de conceder valores menores aos segurados. Segundo, pelo uso indevido de IA, né, de inteligência artificial. E terceiro, pela falta de pessoal, pela falta de pessoas ali para analisarem os benefícios mesmo. E quais são os principais erros do INSS que podem ser corrigidos? Essa é a notícia boa, né? Esses erros podem ser corrigidos. Esses erros podem ser corrigidos sem depender do STF. Eu acho que a notícia melhor seria essa também, porque a gente identificando que a pessoa tem direito à revisão, ela pode entrar agora, conseguir a revisão nesse momento. A primeira que eu quero falar, Medeiros, é a revisão da pessoa com deficiência. É muito comum que as pessoas não informem isso para o INSS na hora de pedir aposentadoria. Tem muita gente aposentada por tempo de contribuição, por exemplo, que tinha uma deficiência no momento do trabalho, no tempo de contribuição que ela tem, e que não alegou isso, não falou que tinha uma deficiência. E a aposentadoria por tempo de contribuição comum tem aplicação do fator previdenciário. O fator previdenciário é o grande vilão, vários aposentados já sabem disso, vê lá na carta de concessão, a hora que saiu, que diminuiu 30%, 40% do valor. E a conversão da aposentadoria comum, né, por tempo de contribuição, para a aposentadoria da pessoa com deficiência, retira esse fator previdenciário e, de começo, já devolve esses 40%, esses 30% para o valor da aposentadoria, ou seja, aumenta o valor da aposentadoria. O valor da aposentadoria da pessoa com deficiência é maior. E aí a pessoa passa a ter direito também a receber os últimos 5 anos, que são os atrasados, obedecendo à prescrição. Eu acho que essa é uma notícia muito boa para quem tem essa deficiência. A gente sabe que é muito comum, o Brasil tem mais de 18 milhões de deficientes hoje. Então esse número, muitos, você pode ter certeza que estão aposentados e não fizeram essa comunicação para o INSS. Olha, aí está o Alô Previdência. Manda uma mensagem para mim que nós vamos te ajudar. Quais são as outras revisões que são muito importantes também? Medeiros, falar do acidente de trabalho. É muito comum também que as pessoas não informem que aconteceu um acidente de trabalho na hora de pedir aposentadoria. Às vezes ela tem lá a comunicação de acidente de trabalho, que se chama CAT, às vezes recebeu o benefício por acidente de trabalho, mas não comunicou isso na aposentadoria. E isso faz uma diferença muito grande, principalmente na aposentadoria por invalidez depois da reforma da Previdência. Porque na reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez teve um decréscimo muito grande na forma de cálculo. Isso não foi alterado pela emenda constitucional. Ou seja, quem tem um acidente de trabalho, quem consegue, né, comprovar isso, vai ter 100% do cálculo da aposentadoria por invalidez, o que dá uma diferença muito grande e a pessoa passa a ter direito aos últimos 5 anos também. Então, é uma grande revisão. Outra revisão que eu sempre gosto de falar é que muita gente ainda tem direito e que não pediu é a aposentadoria especial para quem está exposto a agentes nocivos, para quem está exposto a qualquer coisa no ambiente de trabalho que faz mal para a saúde. Para isso, para conseguir a aposentadoria especial, que antes da reforma da Previdência não tinha aplicação do fator previdenciário, e muita gente aposentou depois por tempo de contribuição, mas tinha direito antes. E a gente pode pedir a conversão por direito adquirido. Lá atrás ela tinha direito, com a comprovação a gente consegue mudar isso. O fator previdenciário, de novo, vai aumentar 30%, 40%, e a pessoa tem direito aos últimos 5 anos também. Além do que, mesmo que a pessoa não tenha direito lá atrás, ela pode ter direito à aposentadoria especial hoje, que tem uma outra forma de cálculo, mas às vezes ela consegue aposentar mais cedo, consegue aposentar numa outra regra de cálculo que é melhor. Essa aposentadoria especial, a gente precisa provar que a pessoa estava exposta a esses agentes nocivos. E essa prova se dá por meio do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento, muitas vezes, é o que dificulta, o que impossibilita a pessoa chegar a essa aposentadoria. Então a gente tem um grande trabalho de, quando vai fazer a análise dessa revisão, de desarquivar processo administrativo para ver se o PPP estava lá dentro e o INSS não considerou. Depois, não está lá dentro. A gente precisa fazer a intimação da empresa para que a empresa entregue isso. Se a empresa não entregar, a gente tem que entrar com ação trabalhista para que a empresa seja obrigada, pelo juiz trabalhista, a entregar. Se ele não entregar, a gente ainda tem que fazer
toda a pesquisa no banco de laudo e buscar prova emprestada. E só depois disso fazer o requerimento administrativo dentro do INSS e esperar 85 dias para que eles consigam analisar esse documento. Por quê? Se entrar com ação judicial direto com o documento que a gente conseguiu depois de todas essas ações prévias, o INSS vem na contestação e alega que não tem interesse de agir porque o INSS não tinha conhecimento desses documentos. Então tem todo esse procedimento para a pessoa conseguir, mas ela tem direito e o processo compensa, né, por todos esses valores que a gente está falando aqui. Então tudo isso precisa ser considerado. Outra revisão que dá uma diferença muito grande e várias pessoas têm direito é a revisão da atividade concomitante. A revisão da atividade concomitante é a pessoa que trabalhou em 2 ou mais locais ao mesmo tempo e tem direito à soma dessas contribuições para quem aposentou até junho de 2019. É até junho de 2019 porque depois o INSS já soma. Então não vai ter o que somar porque já foi considerado isso no cálculo. Então, para quem aposentou até junho de 2019, pode pedir a soma e isso dá uma diferença bem grande também, considerando a diferença no valor do benefício e mais os últimos 5 anos, certo? A próxima seria a atividade rural, Medeiros. Isso é muito comum, a pessoa, principalmente aqui em São Paulo, às vezes a pessoa trabalhava no interior, trabalhava em outro local na roça e esse período não foi considerado no cálculo. Muita gente tem lá 10, 12 anos trabalhados na roça. Isso pode ser considerado no cálculo da aposentadoria. Isso precisa ser analisado se vale a pena também, porque às vezes a pessoa inclui esse período e o valor do cálculo pode diminuir, porque o tempo rural sempre é com salário mínimo, porque não tinha contribuição na época. Então tem que calcular para ver se compensa. Mas para muita gente isso tira o fator previdenciário. E só de tirar o fator previdenciário isso compensa. E dá a diferença dos últimos 5 anos mais o reajuste do valor mensal. Depois, eu gostaria de falar do tempo de menor aprendiz também, que é muito comum, uma pessoa que teve, né, estudou em escola, por exemplo, escola agrícola também, né, que tem esse período e não alegou isso lá na concessão, né, quando a aposentadoria nasce e teria direito, por exemplo, a diminuir o fator previdenciário ou a retirar por causa desse período. Então, muito importante. E junto também a mesma ideia é alegar o tempo de serviço militar. De novo, precisa provar esse trabalho, né, esse serviço militar, para que seja contado, e muita gente não apresenta essa documentação lá para o INSS. Outra revisão também que dá uma diferença e que ainda tem gente que tem direito, né, é a revisão do teto. A revisão para quem aposentou entre 1991 e 2003. Se você aposentou dentre essas datas, indico que procure, né, Medeiros, para saber se tem direito ou não. Outra revisão seria o buraco verde, que são para aposentados entre 1991 e 1994, por uma falha na hora de incluir os índices, né, de aplicar os índices de correção monetárias ali que precisam ser recalculados. E a mesma ideia também seria outra revisão, que é a revisão do buraco negro, que seria entre 1988 e 1991, porque nessa época tinha a Constituição Federal, em 1988, mas não tinha lei de benefícios, que é a Lei 8.213, que foi promulgada em 1991. Então, entre esse período, ficou um buraco negro sem aplicação correta dos índices de correção monetária. Precisa fazer isso para que a pessoa tenha... A gente vai alegar, que eu acabei de explicar, na hora de pedir a revisão e a pessoa tem direito ao benefício. Não esqueça, aí está o telefone do Alô Previdência, eu te ajudo, e você manda o vídeo para outras pessoas. Se você tiver direito, você procura um advogado da sua confiança.